Olá pessoal, professor Wagner do curso Agora Vai. Hoje a gente vai falar de estática. A estática é um campo da física dentro de mecânica que estuda o equilíbrio das forças, o momento em que os corpos estão em repouso, como que as forças atuam nesse sistema. Para a gente estudar isso, a gente vai ter que lembrar um pouquinho de vetores, ok? Lembrando que as forças são grandezas vetoriais. E aí, para poder achar o equilíbrio desse sistema, a gente vai trabalhar com dois modelos. Na aula de hoje, a gente vai falar de equilíbrio em pontos materiais. Na próxima aula, a gente vai falar de equilíbrio em corpos extensos. Beleza? Bom, pessoal, primeiro para falar de equilíbrio de ponto material, imagine que eu tenho todas as forças aplicadas em um único ponto, certo? Diversas forças. Qual é a condição para que esse sistema esteja em equilíbrio? A condição para que o sistema esteja em equilíbrio é que a somatória de todas essas forças dê zero. Então, se eu fizer a somatória das forças, isso vai dar um vetor nulo, ou que a gente pode ler, que vai dar zero. Beleza? Então, quando eu faço essas três forças aqui, perceba que ao somar a força 1 com a força 2, pela regra do paralelogramo, eu vou ter uma força resultante nesse sentido. Essa força resultante, ela tem mesma direção, porém sentido oposto à força 3. Caso a intensidade da força 3, o módulo da força 3, seja igual à força resultante que apareceu ali, lembra, o módulo, ok? Significa a intensidade dessa força, não quer dizer que a direção e sentido são iguais. Se esse módulo for igual, nós podemos dizer que o sistema está em equilíbrio. Beleza? Então, para estudar isso, a gente vai ter que trabalhar alguns conceitos. Um conceito interessante que vai surgir aqui é de momento ou torque de uma força F em relação a um ponto, certo? O que é esse momento ou torque? É a capacidade de aplicar força a uma determinada distância em relação a um ponto, beleza? Mas a gente vai se aprofundar nesse tema um pouquinho mais quando a gente for falar de corpos extensos. Na aula de hoje eu quero falar com você de um problema mais ou menos parecido com esse. Perceba que eu tenho uma caixa e nessa caixa ela está presa por dois fios. Qual é a força de tração em cada um desses fios para que esse sistema se mantenha em equilíbrio? Como que a gente pode estudar isso, pessoal? Bom, vamos classificar as forças que atuam aqui, ó. Eu tenho aqui para baixo a força peso dessa caixa. E para anular essa força, eu preciso de uma força aqui para cima. E essa força que vem para cima, ela é a decomposição da força de tração que aparece nesse fio aqui, ó, que é o chamado fio 2. Se eu decompor esse fio, eu vou perceber que vai surgir uma força aqui para cima, ó, que é o F2Y. E também vai surgir, a regrinha do paralelogramo aqui, mesma coisa, na decomposição, vai surgir um F2X. Perfeito? Esse F2X, ele é responsável por anular a força do fio 1, que eu vou chamar de F1. Então a somatória dessas duas forças dá um vetor nulo. Já o F2Y, ele é responsável por anular o peso. Então a soma desses dois vetores também dá um vetor nulo. Então você percebe que a gente tem duas somatórias aqui, a somatória das forças na vertical e a somatória das forças na horizontal. A somatória em cada um desses eixos tem que dar um vetor nulo para que o sistema seja detectado como um sistema em equilíbrio. Como que eu acho o valor de F2Y e F2X? Percebe que esse sistema aqui forma um triângulo. E esse F2Y é o cateto oposto àquele ângulo, certo? Então eu posso dizer que F2Y sobre a própria força F2 é igual a seno do ângulo, seno de θ. Então eu posso dizer que F2Y é igual a F2 vezes seno de θ. Posso fazer a mesma relação para F2X, só que o F2X ele está aqui junto ao ângulo, certo? Eu posso transpor ele para cá e ele vai estar junto a esse ângulo aqui. Então F2x sobre F2 é igual a cosseno de θ. Então eu posso dizer que F2x é igual a F2 vezes o cosseno de θ. E a partir desse sistema a gente consegue então relacionar e descobrir qual que é a força peso, qual que são as trações nesses fios. Isso a gente vai se aprofundar um pouco mais quando a gente for resolver os exercícios. Mas já posso adiantar para você que a gente cai num sisteminha que é mais ou menos o seguinte.
F2x, que é a força horizontal, é igual a F1, ok? Então, se eu descobrir o valor de F2x, que é F2 cosseno de θ, eu consigo descobrir o valor de F1. E se eu trabalhar o F2y, que é igual ao peso, eu consigo descobrir, por exemplo, a força de tração ou o peso do corpo, que é igual ao peso. Beleza? Então, se o exercício fornecesse para a gente o peso desse corpo, através do peso a gente conseguiria descobrir o valor de F2 e através desse F2 a gente consegue descobrir o valor da força 1 no fio. Então, a gente consegue trabalhar todo o sistema de forças a partir de um modelo como esse. Esse é o estudo de estática de ponto material e isso contribui para que a gente consiga compreender esse sistema como um todo. Dá uma estudada, gente, acompanha a aula de exercício que vai ser muito importante para você compreender melhor o sistema. Valeu!